de uma questão muito séria e, infelizmente, muito mais comum do que parece. É o abuso. Legal, a Renata comentando aqui quantas coisas nos param se a gente saber, né, que vem da infância, exatamente. E aí, falando agora, então, do abuso, infelizmente, muitas pessoas sofrem, principalmente as mulheres, mas os homens também, em algum momento, num grau menor, num grau maior, muitas pessoas passam por isso e, sim, é um trauma pro resto da vida. Eu já pude acompanhar muitas pessoas que passaram por essa situação e é realmente muito triste. É uma coisa assim que a gente vê como marca a pessoa para o resto da vida. E marca de uma forma muito intensa, né? Assim, o abuso ele pode levar a pessoa a ter muita dificuldade de se relacionar na vida adulta. E sabe o que mais? Muita dificuldade de confiar nas pessoas. Existe uma desconfiança na pessoa que sofreu o abuso. Esse é um trauma absurdo, mas recorrente. E, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado, cuidar das crianças para fazer o possível para evitar. É claro que muitas vezes é inevitável, assim, a situação você não vai ter total controle, mas procurar se precaver é importante, porque se a gente puder evitar, a gente vai libertar muitas pessoas de traumas emocionais e de desequilíbrios no futuro, né? Enfim, isso também é um outro assunto que dá muito assunto, mas aqui o importante é dizer isso, é que você perceba, caso você tenha passado por uma situação dessa, a primeira coisa é isso, acho que é legal saber, num certo sentido, é legal de que, no sentido assim, de que você não tá sozinha, muitas pessoas passam por isso. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de falar, às vezes passam uma vida sem falar. Eu já atendi pessoas que, 50 anos, que compartilharam a história comigo e me disseram, olha, eu nunca tive coragem de falar isso pra ninguém. Olha, uma pessoa de 50 anos nunca teve coragem, o quanto isso marcou e acompanhou por toda uma vida, interferiu, gerou ansiedade, gerou estado de tensão. Uma pessoa, por exemplo, me lembrei agora, o que acontecia com ela? Ela tinha pavor de que algo semelhante acontecesse com os filhos. Então, sempre que os filhos já estavam até adolescentes, mas iam sair, alguma coisa, existia uma tensão enorme, isso disparava nela a ansiedade. Porque é aquele medo de reviver algo que ficou marcado muito forte para ela. Então é algo que pode acontecer. Se você passou por isso, eu sugiro que realmente, muito, que você busque ajuda. A terapia é um caminho muito bom, é uma pessoa que você vai poder confiar, compartilhar e que fazendo uma boa terapia você vai conseguir limpar esse sentimento, a carga emocional desse sentimento para te libertar. Essa é uma corrente com uma bola de ferro bastante pesada que merece ser retirada para que você possa mesmo se libertar. As pessoas que passam por isso, elas normalmente têm uma dificuldade de se relacionar, uma grande, como eu disse, uma desconfiança muito grande, dificuldade de confiar nas pessoas e isso vai gerar vários efeitos colaterais, secundários. Então, infelizmente, está aí entre as principais causas que estão lá na nossa caixinha do subconsciente, na caixinha dos traumas. É uma pessoa também que pode ter bastante dificuldade com o toque. O toque no sentido mesmo afetuoso, sabe? O toque do abraço, do carinho. Essa pessoa ela pode criar uma barreira, porque para a mente dela pode ser perigoso. Então ela cria um horror a toque, massagem, abraço. Então é bom observar isso também até como um sinal para quem tem filho, por exemplo. Fica atento a isso tudo. Mas enfim, vamos seguir aqui com a nossa próxima pedrinha no sapato, a falta de afeto. Bom, nem todo mundo, gente, nasceu pronto para ser pai e mãe. Eu tô falando de pai e mãe porque são as primeiras referências. Isso é importante dizer. As primeiras referências de mundo são trazidas para nós através dos nossos pais. Pensa só, são as pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo. Caso você tenha sido adotado, ou caso os seus pais não te criaram, você foi criado pelos avós, enfim, as pessoas que te criaram, você entende como pai e mãe, tá? São as referências que você tem na sua primeira infância, então a partir deles é que vem os seus sentimentos. Então, por exemplo, já me lembrei aqui, é comum, lembrei aqui de uma situação, de uma pessoa que eu acompanhei, que ela tinha muitas das características da avó.
eram muitos medos, medo de tudo, medo de ir pra rua, medo de sair, o que será que vai me acontecer se eu for ali, o que é natural, né? A pessoa quando vai pra fase assim da terceira idade, é uma tendência a aflorar o medo. Olha que legal, aqui um parênteses bem interessante. Segundo a medicina chinesa, cada fase da nossa vida é regido por um padrão de sentimento e é um órgão que rege aquele momento da vida. Essa fase assim da terceira idade é regida pelo sentimento, pelo órgão rim, e que tem a ver com as águas, e o sentimento associado é o medo. Então é normal nessa fase da vida que a pessoa sinta mais medo, fique mais insegura, né? Pela própria fragilidade que o corpo de alguma forma vai adquirindo. Existe uma perda de energia. E isso pode aflorar os medos. Então, uma pessoa que foi criada por avós, dependendo da faixa etária, né? Porque hoje em dia tem avós de 40 anos, aí não é o caso. Tô pensando assim, pessoas já mais de 70, né? Pessoas já ali dos 60 para os 70 anos, 80. Então, se você foi criada pelos avós, por exemplo, talvez você carregue muitos dos medos deles. Então, essa caixinha tua aqui, ó, do subconsciente, deve estar cheia de coisas que, se você for observar, são parecidas com as crenças dos seus avós. Observa isso, é muito importante. Então, isso tudo, bom, fugir aqui um pouquinho, né? Deixa eu voltar. Então, a questão do afeto. O afeto, se você não teve o sentimento de afeto, e aí voltando, muitas vezes os pais acabam passando por um processo de gestação e eles não estavam preparados para isso, não tinham todo aquele amor para dar ainda, porque às vezes eram adolescentes, eram extremamente novos, mal sabiam cuidar de si mesmo e não sabiam como dar esse afeto. E também, muitas vezes, o que é extremamente comum, sabe o que é? Se os seus pais não tiveram isso. Então, as pessoas que te criaram, ou seus pais, se eles não tiveram afetuosidade, se não tiveram pais afetuosos, não tiveram toque, carinho, abraço, beijo, eles não sabem, simplesmente não sabem o que é isso, não sabem como lidar. Eu sei que é muito difícil para entender, eu atendo muitos casos assim, de pessoas que tem maior dificuldade de entender que os pais não são afetuosos, atenciosos. Mas, gente, a gente tem que contextualizar e entender que socialmente essa valorização do emocional e do afeto é algo muito recente. Lembra que eu falei no início hoje? Nós estamos começando essa fase de valorização da afetuosidade, mas isso não existia antes. O que era antes, assim, ser pai e mãe? Era, num primeiro momento, dar o que comer. Tinha que garantir a comida até uma certa idade. Numa segunda fase, o que era isso? Era dar o que comer e estudo. Estudo era muito importante. Ponto. Depois, entrou também a parte emocional na parada, que foi quando começou a questão de que a gente deveria olhar para questões emocionais, porque isso tudo influencia na criança como ela é. Então, isso veio muito depois. É importante entender isso. Isso veio muito depois. Então, dependendo da faixa etária dos seus pais, eles não vivenciaram isso. E quem não tem, não sabe dar. A não ser que ele tenha sentido muita falta e tenha tido uma outra pessoa que conviveu muito intensamente, às vezes uma tia, ou mesmo um avô, uma avó, que era extremamente afetuoso e passou isso. Mas se não, não tem mesmo. Então, não cobre isso. E entenda que talvez essa falta de afeto sua lá na infância, ela tá refletindo hoje. Tá, com certeza, porque é uma questão que influencia e muito. A falta de afeto pode fazer você sentir assim um vazio que não se preenche, e aí dois a um, ou você vai ser uma pessoa bem fria, que também não gosta de toque, não gosta de afeto, ou uma pessoa extremamente carente, que gosta muito, que é extremamente afetuosa, a ponto às vezes de sufocar as pessoas ao seu redor, ou tá sempre cobrando do seu parceiro, da sua parceira, um pouco mais de afetuosidade, um pouco mais de carinho. Talvez você seja aquela pessoa que profissionalmente foi trabalhar com alguma coisa que demanda esse afeto, esse acolhimento, porque você sabe a falta que isso te fez. E aí você é a pessoa que acolhe. Talvez você seja um terapeuta, por exemplo, psicólogo, massagista,
sabe? Professor. Normalmente a gente vai buscar, isso que é interessante perceber, como esses traumas realmente interferem na vida até hoje. A gente vai buscar aquilo que faltou. Isso muitas vezes através da profissão. Então você vai expressar na sua profissão aquilo que te faltou e que você aprendeu ou não, que você precisa nutrir constantemente. Muito comum professoras, principalmente de educação infantil, que precisam nutrir a sua necessidade de afetuosidade, de acolhimento, e para isso lidam com crianças que vão necessitar disso o tempo todo, né? Então, ou às vezes também vai por esse caminho e se torna uma pessoa extremamente fria, uma pessoa professor que nossa, nem parece que é professor de tão frio que é. Né? Mas você vê que então sempre o que acontece? A gente tem ali o trauma e isso vai nos levar por possibilidades infinitas de caminho. Ou algo que vai reforçar o que faltou, né? Vai trazer em grande quantidade aquilo que faltou. Ou você vai ser exatamente o mesmo, né? Vai reproduzir aquele comportamento completamente, né? Não entregando nada, faltando completamente a afetuosidade aí no caso. Então são muitas possibilidades. Também é uma pessoa que cai muito fácil na lábia, assim, sabe? A pessoa que qualquer carinho, qualquer toque seduz, aquela pessoa que se apaixona muito fácil, que sai de um relacionamento, entra no outro e você olha e fala, nossa, como consegue, né, se apaixonar tão rápido? Basta um carinho, basta um afeto. E ela se entrega, porque afinal é isso que a criança ficou sentindo falta. E aí vai buscar isso o tempo todo.